Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar à luz da doutrina espírita todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, que alegria nós estarmos aqui para estarmos compartilhando as nossas reflexões nesse estudo tão importante que é o problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis, livro maravilhoso, né? E que nós nos sentimos muito honrados em estarmos participando desse estudo, né? E queremos dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão no chat, Guilherme Gui, Glória e Lúcio Flávio, que está aqui conosco nos bastidores, né? Que todos nós possamos ter um bom estudo hoje e que possamos ser intuídos pelo nosso amigo espiritual para que possamos fazer um bom trabalho, com a colaboração de vocês, é claro, né? Então, para preparar os nossos corações, nós escolhemos aqui uma mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, a mensagem 21, que fala sobre o amor. E a reencarnação é um ato de amor, né? E nós vamos falar sobre o amor no decorrer do estudo. Então, ela diz assim: o amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica, libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Mediante sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não te deixando escravizar também. São palavras da nossa mentora querida, Joana de Ângeles, né? Que traz a sua sabedoria para nós refletirmos na noite de hoje. Então vamos orar, queridos amigos, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais que nos envolvam nesse instante, que os falangeiros de Caibar Chútel e todos os espíritos que atuam no trabalho de divulgação pela internet, que possamos ser aquele que traga a boa palavra, a palavra de bom ânimo, que esclarece, a palavra que traz a esperança, que possamos ser os intermediadores do bem nesse instante. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade do estudo. E envolva também todos os nossos companheiros que estão no chat, aqueles que assistirão depois, e quantos forem assistir o nosso trabalho, que possam sentir a tua bondade, a tua esperança bafejando sobre os ensinamentos que vamos abordar. Obrigada, Senhor, que a partir desse momento possamos estar em trabalho. Graças a Deus. Então, queridos amigos, bem-vinda Márcia Lima, família. Glorita, que está lá no Facebook também, né? Hoje ela está em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Bilocação aí. Então, vamos ao trabalho? Nós hoje vamos continuar, né, o estudo que está sendo
feito do capítulo 13, né, que vamos continuar falando da reencarnação. Esse capítulo todo ele vem falando, né, do problema do destino, né, as vidas sucessivas, a reencarnação e as suas leis. Então, nós estudamos a primeira parte e começamos a segunda parte. Hoje estamos fazendo, acho que o terceiro programa desse capítulo, né? O último quem fez foi o Tiago, que ele fez assim uma bela explanação sobre a reencarnação, trazendo muitos exemplos. Ele fez um estudo riquíssimo. E nós hoje vamos continuar, então, esse assunto, né, esse tema, esse trecho desse capítulo, que é a segunda parte do capítulo 13. E o nosso slide hoje começa aí falando dos sentimentos, porque no anterior o Tiago abordou as condições da reencarnação, não é? A possibilidade do espírito reencarnar no mesmo local, no mesmo núcleo, né, onde ele vivenciou a última encarnação. E nós sabemos que, geralmente, né, isso acontece. O espírito sempre reencarna naquele núcleo. Por quê? Porque é ali que ele tem os seus débitos, né? É ali que ele tem os seus compromissos, as suas tarefas reencarnatórias estão presentes ali com aquele grupo. Então, por afinidade, esse grupo se une, né? Assim como se une lá no mundo espiritual. Os grupos no mundo espiritual, as famílias no mundo espiritual se juntam, né? Se agrupam pelas afeições, pela afinidade, pelas simpatias, tudo isso que o Livro dos Espíritos nos informa, né? Então, nós também reencarnamos nos ambientes que necessitamos estar. Geralmente, retornamos à mesma família e em papéis diferentes. Isso vai depender muito da nossa atuação na nossa caminhada, né? E atendendo sempre ao objetivo da encarnação, que nós sabemos que é o progresso do espírito imortal. Então, os laços que nos ligam podem ser os laços do amor, podem ser os laços, né, das desavenças, do ódio, do sentimento de ódio que é mantido, às vezes, por determinados espíritos, né? Que nós sabemos que a gente está junto dos nossos afetos, mas também dos nossos desafetos, muito mais desafetos do que afetos. E isso ocorre muito na família, né? A gente vê isso nas obras. André Luiz tem uma obra que traz um exemplo muito bonito esse agrupamento familiar, que aí a vida continua, né? Então, daí nós sabemos que a gente vai voltar no mesmo cenário onde outros personagens vão estar ali atuando, porém são os mesmos atores. É como uma peça, né? Vamos dar continuidade àqueles temas necessários daquele grupo, né? Muitas vezes é o perdão, principalmente, né? E com o objetivo de transformar os desafetos em afetos do coração. Então, esse é o objetivo da encarnação. E aí, Leon Denis vai continuar agora falando dos sentimentos, que ele diz que os sentimentos de delicadeza, de dignidade, de mútuo respeito que experimentamos na Terra não podem ser desconsiderados no mundo espiritual. Supô-lo seria ignorar a natureza das leis que regem a evolução das almas. Então, achamos muito interessante porque ele está falando, né, da forma que nós podemos nos agrupar, né, na mesma família, e, ao mesmo tempo, ele vem sublinhando para nós a importância dos sentimentos nobres que nós podemos estar
sendo detentores, já temos conquistado, já exercemos isso nos grupos ou com aquelas afeições que nós caminhamos, né? Com quem caminhamos. E ele diz, então, que essas almas também se harmonizam e se agrupam no mundo espiritual, né? E aí é interessante porque o Emmanuel, né, diz que nós desenvolvemos gradações na questão do sentimento, que futuramente vão culminar em amor, né? O verdadeiro sentimento, aquele amor que Jesus veio nos ensinar, né? O amor que envolve as afeições verdadeiras, que fazem esse laço, apertam esse laço, né? Que jamais são dissolvidos com os sentimentos sinceros. E nós até colocamos aqui para a gente pensar junto, já que o estudo é interativo, nós colocamos aqui também as observações que nós trouxemos, os pontos doutrinários que nós trouxemos, para nós refletirmos juntos. Então, lá no livro Consolador, na questão 322, eu esqueci de colocar ali, Emmanuel responde a essa pergunta, né? Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível, quer dizer, no seio das manifestações, dos sentimentos, tanto dos espíritos encarnados ou desencarnados, enfim. E ele diz que, sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Então, ele diz, né, ele fala aqui a mesma frase, quase que a Joana começa a nossa lição de abertura, né? Que o amor é a lei própria da vida, né? Então, sob o seu domínio, sob o domínio do amor, todas as criaturas, todas as coisas se reúnem ao Criador, porque Deus é amor, né? Dentro do plano grandioso da unidade universal. E ele diz também que nas expressões da vida animal nós observamos o amor, né? Lá, o amor em tudo, em gradações infinitas, seja da violência à ternura, nas manifestações do irracional. A gente vê que o animal, mesmo aquele mais bravo, né, que traz aquela impetuosidade, aquela agressividade, mas com a sua cria, ele demonstra essa manifestação de amor, né, que é possível ser notada lá desde o animal. Então, a gente observa isso. Então, por isso, Emmanuel fala que o amor tem essa gradação, essas gradações. E no caminho dos homens, ele diz, é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência, em família e em sociedade. Então, a gente vê aí que nós estamos suscetíveis a esse amor que vai estar sendo desenvolvido à medida que nós exercitamos, como ele diz aí, os sentimentos de delicadeza, de dignidade, de respeito mútuo que experimentamos na Terra. A gente lembra aí, está fresquinho, o estudo do nosso lar, onde nós vimos lá que as criaturas são envolvidas por esse amor, por esse respeito, por essa delicadeza, lá no mundo espiritual, né? Se unindo, fazendo aquela união ali de afetos, de afetividade, e se preparando, né, para, às vezes, reencarnarem no mesmo grupo, como a gente viu lá, Dona Laura, né, que ia reencarnar junto do marido, do companheiro que ela teve aqui na Terra, para estarem aprimorando os seus sentimentos e entendendo esses pontos que foram deixados para um novo recomeço, né? Maria do Carmo Castro, que bom que você está conosco. Muito obrigada por gostar do estudo e vamos interagir, gente.
Esse estudo é toda semana, mas cada semana é um coordenador, né? Toda semana, às quintas-feiras, às 19h30. A Maria do Carmo Castro, ela nos acompanha em outros estudos, então hoje ela está aqui participando conosco, né? E aí, continuando aqui o nosso estudo, ele fala, né? Aí ele começa a desenvolver vários assuntos, porque o Leon Denis ele faz assim um apanhado geral, né, do tema reencarnação. Então ele vai entrando em vários escaninhos, né, para explicar, para refletirmos juntos, para estarmos vendo cada ponto importante que envolve a reencarnação. Então, ele agora vem dizendo, né, sobre que o espírito adiantado, quer dizer, o espírito mais evoluído, cuja liberdade cresce proporcionalmente à sua elevação, a gente sabe que quanto mais nós vamos nos aprimorando, né, aprimorando moralmente, nós vamos adquirindo maior liberdade, portanto, maior responsabilidade também, né? Então, quando o espírito está num estágio mais adiantado, ele tem essa liberdade até mesmo de escolher o meio em que ele vai renascer. Ao passo que o espírito inferior, o espírito menos evoluído, o espírito mais embrutecido, ele é impelido por uma força misteriosa, a qual obedece instintivamente. Ele é atraído e ele é impulsionado, né? Então, ele observa isso. E ele diz que mas todos nós todos os espíritos são protegidos, são aconselhados, amparados na passagem da vida do espaço à existência terrestre, mais penosa, mais temível que a morte. Então, o que ele está dizendo para nós? Que todos os espíritos recebem uma orientação ou um acompanhamento, porque existe o planejamento reencarnatório. Uns são mais elaborados, outros menos, né? A gente sabe de um planejamento reencarnatório, que é assim um exemplo para todos nós, que é a reencarnação de Sigismundo, né? A reencarnação de Sigismundo é um tratado assim da reencarnação, né? Mas não é regra. Existem outras formas de reencarnação. O Sigismundo era um espírito mediano, né? Então ele tinha galgado alguns merecimentos, né, de trabalhos no mundo espiritual, então ele teve uma reencarnação com uma preparação especial por aqueles arquitetos espirituais, e é uma referência para nós. Nem todos são assim. Nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Temas da Vida e da Morte, um comentário que nós trouxemos aqui para vocês também, né? Colocamos aqui no capítulo 1. Esse livro é muito, muito interessante, muito importante para nós sabermos a respeito desse tema. E o Manuel Filomeno de Miranda, ele traz para nós, dizendo assim, concomitantemente, quer dizer, geralmente, né, de acordo com a ficha pessoal que identifica o candidato, porque tem toda uma etapa de procedimentos no mundo espiritual. Quem quiser conhecer melhor sobre essas etapas, nós vamos citar aqui mais uma vez a questão do Missionários da Luz. Vocês podem ir lá, ler o capítulo, que vocês vão ver as etapas que envolvem a reencarnação. Mesmo a gente sabendo que nem todas são iguais, mas tem alguns procedimentos que acontecem para todos nós. Então, diante de todas essas etapas, o Manuel Filomeno de Miranda está dizendo que, concomitantemente, de acordo com a ficha pessoal de cada candidato, quer dizer,
que identifica ali todo o seu processo, seu histórico, né? Que não é só de uma encarnação, mas do processo, né, de várias encarnações, está ali nos arquivos espirituais, né? É feita, então, uma pesquisa sobre aqueles que podem oferecer guarida, ou seja, aquele lar, aqueles pais que poderão oferecer guarida a esse espírito que vai reencarnar. Estão lá dentro dos mapas kármicos, esses mapas trazem todo um romaneio ali, uns registros de cada etapa nossa. Já pensou que maravilha, né? Então, isso tudo está arquivado nos planos espirituais. Então, diante disso, desses documentos, é como a gente vai, né? No médico, ele tem lá a nossa ficha, né? Os exames que nós levamos para ele observar. Então, no mundo espiritual, tem coisas semelhantes para preparar a reencarnação do espírito. Então, ele diz que providenciando necessários encontros ou reencontros nas esferas dos sonhos. Aqui, né, ele fala esfera dos sonhos, porque esses espíritos estão sendo preparados até mesmo durante o sono mesmo, como a gente vai ver sobre Sigismundo, né? Que se a gente for compulsar lá o capítulo 13 do Missionários da Luz, durante o sono é feito todo um processo de perdão com aquele que ia ser o pai, com aquele que ia ser a mãe, porque eles tinham débitos ali uns com os outros. Sigismundo contraiu um débito muito, muito sério, né? Um débito de assassinato ali com esse que ia ser o seu pai, e precisavam de promover esse perdão do Adelino, que seria o pai, com Sigismundo. Isso foi feito no plano espiritual, né? Então, eles observam quem são esses genitores que vão poder receber esse espírito. Alguns já estão ali no plano físico, como foi o caso da dona Laura. O seu esposo já estava encarnado, já era um menininho de 3 anos, né? Durante o sono, vocês lembram, quem acompanhou o estudo, né? Mas está lá nas nossas playlists, vocês podem escutar, podem ouvir, ver, né? Assistir. E aí ele foi levado em sono lá, foi preparado todo aquele monitor, né, onde ia passar ali reminiscências de situações que ele tinha vivido junto da dona Laura e das suas filhas. Então, são esses processos, esses recursos que o mundo espiritual tem para estar trabalhando os espíritos que vão reencarnar. Isso, Glória, a Glória está confirmando aqui, dessa mesma forma é feito o encontro dos pais de Sigismundo, da mesma maneira que houve lá a dona Laura com o seu esposo, né? Só a diferença é que o esposo dela estava encarnado e ela estava para reencarnar. Então, vem de acordo aqui com a nossa colocação aqui, né? Então, aí esses espíritos são feito esse contato diretamente, através do sono, emancipado da alma, e aí esses que serão os membros, né, do futuro clã, da futura família, onde vão conviver, primeiro lá na erraticidade, né, de onde parte já com a família adrede estabelecida. Então, a gente vai começando a entender esse processo da reencarnação, analisando aí a beleza, e não só a beleza, o trabalho, a elaboração desse trabalho de planejamento, né? Que às vezes levam, para nós aqui que o tempo é diferente, no nosso entendimento, levam anos. André Luiz fala sobre essas questões, né? Então, a gente vê aí como esse processo é minucioso. E aí nós fomos lá no Missionários, que a gente estava comentando agora, no capítulo anterior à reencarnação de Sigismundo, que é o capítulo 12, onde ele fala, André Luiz vem falando para nós dessa preparação, das experiências, né? Onde os desencarnados têm oportunidade ali de estar traçando
modificações nos seus mapas, né? Aqueles mapas que trazem os registros, os espíritos, de acordo com a sua evolução, de acordo com seus méritos, eles podem também estar traçando essas modificações. Mas André Luiz, Alexandre, aliás, coloca para André Luiz que grande parte, né, grande porcentagem das reencarnações na crosta, né, as reencarnações aqui na Terra, se processam em moldes padronizados para todos. Quer dizer, não é como o Sigismundo, no campo das manifestações puramente evolutivas. Tem o planejamento, de acordo com a evolução do espírito, esse espírito participa, como foi o caso de Sigismundo, outros não participam, mas há o planejamento, há o cuidado, como Leon Denis nos falou ali, né? Há todo esse preparo. E ele diz também que outra porcentagem, olha que interessante, não obedece ao mesmo programa. O que acontece? Elevando-se a alma em cultura e conhecimento, e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo. Quer dizer, quanto mais elevado o espírito, mais complexo se torna esse planejamento. A gente vê Jesus, né? Jesus, segundo Emmanuel, levou quase ou mais de 1000 anos, ou 1000 anos, se não me engano, né? Está lá a caminho da luz, para se preparar para reencarnar na Terra, para estar conosco, né? E Jesus não tinha nenhum débito, né? Ele veio em missão especial, a missão para nos trazer a lei de amor. Então, quanto mais complexo, quanto mais evoluído o espírito, mais complexo é esse processo. E ele diz, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários, como foi a reencarnação de Jesus, né? Foi preparada nas esferas espirituais mais sublimes, nos mundos felizes, né? Então, é isso que o Alexandre está falando. O Lúcio está colaborando aqui com a gente, dizendo que essa questão do preparo, dos mecanismos citados em várias obras espíritas, são a comprovação da realidade desses processos, certinho com o controle universal do ensino dos espíritos. Muito bem, Lúcio. Então, isso é para nós estarmos sem dúvida sobre a questão, né, desses mecanismos, desse preparo, dessa atenção dos espíritos superiores com cada um de nós. Essas testemunhas, alguns deles avaliam a nossa possibilidade, né? Outros avaliam no sentido de estarem reforçando a necessidade de estarmos juntos daquele núcleo. É claro que muitos de nós podemos falir, podemos não cumprir com todo aquele planejamento. Por isso, temos que reencarnar outra vez, né? Temos que vir quantas vezes forem necessárias para o nosso crescimento espiritual. E é assim que nós vamos elaborando os nossos... aquilo que ele diz lá no slide, no primeiro slide que nós começamos, né? Os sentimentos de delicadeza, né? Os sentimentos de amor, as gradações do amor, transformando os nossos desafetos em afetos. Tudo isso é um trabalho de séculos, né? A gente sabe, mas é um trabalho que nós vamos chegar lá. Então, meus amigos, nós vamos ver aqui a continuação aqui do nosso entendimento desse capítulo, que é um capítulo muito interessante, porém delicado, né? Porque ele traz assim muitos esclarecimentos, mas que é bom nós estarmos trazendo esses conceitos, esses pontos doutrinários que encontramos para estarmos solidificando o nosso entendimento, né?
Então, ele diz, no capítulo 13, que é esse capítulo do Sigismundo, da reencarnação do Sigismundo, Alexandre vai explicar a André Luiz que a maioria dos espíritos que retomam a existência corporal, ou seja, retornam, né, através da reencarnação, na esfera do globo, é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhes organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhantes auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. Então, olha só, muitos vêm de uma forma diferente, porque o Segismundo, se vocês forem ler lá, ele participa dentro da possibilidade dele, porque com a miniaturização do perispírito ele vai perdendo, né? Todos nós vamos perdendo a nossa memória no sentido total, né? Vamos obnubilando a nossa memória e vamos passar pelo esquecimento à medida que esse processo avança. Mas o Sigismundo, mesmo assim, ele vai participando em todas as etapas. Mas muitos espíritos que recebem essa magnetização dos amigos espirituais, Alexandre vem falar para nós, recebem semelhante auxílio, mas eles são conduzidos ao templo maternal, ou seja, ao ventre da mãe, como crianças adormecidas, né? A gente lembra aquela criança que adormece e a gente vai colocar no berço. Então, ela não sabe de nada, ela não vê, né? Ela está adormecida. Então, dessa forma, é entregue ali, né, no momento da concepção, que a gente sabe que a alma se une ao corpo nesse momento, né? Perispiriticamente falando, nesse momento da concepção, está lá nesse capítulo que é todo feito esse trabalho lindo, né? Então, eles não percebem, né, que estão novamente. Então, isso depende muito da evolução do espírito. E o Lúcio está colocando aqui que tem espírito que dorme no plano espiritual e acorda encarnado. Isso, Lúcio, isso mesmo. Então, é um tema muito vasto, né? Onde nós podemos ficar aqui refletindo sobre essas questões importantes, né? E a gente sabe, agora o Lúcio falando isso, a gente sabe que tem um capítulo, por exemplo, nesse livro que a gente estuda às quintas-feiras, Os Mensageiros, onde os espíritos dormem, né? E muitos ali não acordam, depende muito dos seus valores, das suas crenças, como é vista essa questão da morte, né? Então, da desencarnação, não creio na imortalidade da alma. Então, isso tudo influencia para que o espírito fique adormecido no mundo espiritual, mas precisam reencarnar, precisam retornar. Então, muitos vêm, como o Lúcio falou, vêm, estão lá adormecidos, é feito todo esse planejamento, ele não participa, é colocado no ventre da mãe da mesma forma que é colocado lá no laboratório desses benfeitores espirituais, desses arquitetos espirituais, né? E voltam e retornam ao mundo espiritual, acordam aqui reencarnados. Então, é por isso que não existe nenhuma reencarnação, nenhum nascimento igual um para o outro, né? Tem as suas diferenças. Então, aí o espírito enfrenta dificuldades também diferentes nos primeiros dias que está encarnado, né? Então, isso é muito detalhe. Então, por isso que a gente diz que poderíamos ficar aqui trocando, né, sobre essas questões por 1 ou 2 ou 3 slides só, daríamos para a gente conversar durante todo o tempo. A Glória está dizendo, né, que vale a pena estudar Missionários da Luz. Quem ainda não leu, aproveite esse momento em que estamos estudando esse capítulo de Leon Denis para somar conhecimentos sobre a reencarnação. Acredito que vocês vão amar estudar
e trazer até as questões para nós aqui conversarmos, porque esse capítulo é um capítulo, tem trechos mais difíceis, mas o Alexandre procura estar trazendo uma elucidação clara junto do André Luiz, né? E nós conseguimos entender perfeitamente. Então, prosseguindo aqui o nosso estudo, Leon Denis fala dessa união da alma, né, que nós falamos aí. A união da alma com o corpo efetua-se por meio do invólucro fluídico, que é o perispírito. E que, de muitas vezes, ele já falou nos capítulos estudados, né? Porque o perispírito é o nosso corpo espiritual. E é muito importante nós lermos também sobre essas questões, porque o perispírito ele tem várias propriedades, né? Existem autores, né, que Exalmino, nunca me lembro o sobrenome dele porque é difícil, mas se vocês lembrarem, Glória ou Lúcio, pode colocar aí para a gente. Então, ele tem lá, né, ele tem um estudo muito vasto sobre o perispírito, e ele coloca lá as propriedades, que antigamente nós não sabíamos dessas propriedades. Hoje, os estudiosos, os espíritas estudiosos, vão, né, esmiuçar diante de todos esses relatos que é trazido pelo André Luiz, de todos esses relatos que é trazido por outros autores, e vão compilando informações importantes para nós. Então, já existem 17 ou 18 propriedades do perispírito, né? E a plasticidade, por exemplo, é uma delas, que ele fala elemento mediador plástico, que é essa plasticidade que os espíritos vão utilizar para que ele diminua. Zalmino Zimmermann. Isso, Glória. Obrigada. Do livro Perispírito. Então, essa plasticidade, que é uma das propriedades do perispírito, que dá essa possibilidade dos espíritos estarem diminuindo o perispírito de tal maneira que ele possa chegar ao minúsculo, a um estágio de bebê, né? Então, ele através dessa plasticidade. Então, é muito interessante. Então, ele fala que sutil por sua natureza, né? Porque ele é o corpo espiritual, mas para nós reencarnarmos, ele traz o responsável pela forma, né? Pela organização do nosso corpo, os nossos órgãos, é tudo o perispírito que vai dar essa modelagem junto das nossas células, e as próprias células utilizadas aí a beleza divina, né? Vão dar essa forma, esse funcionamento perfeito em todo o nosso corpo físico, né? E unindo, por isso que nós falamos, né? Geralmente a gente usa essa expressão assim, no nascimento, né? Na concepção, o corpo se une ao perispírito molécula a molécula, o corpo fluídico com o corpo que vai ser formado ali, né? Então, por isso leva algum tempo. A reencarnação ela só é efetuada, só é consolidada aos 7 anos, né? Então, o bebê, nesse período, a criança, até os 7 anos, tem todo aquele respaldo. E a gente aprende isso também no capítulo do Sigismundo, aonde ele, lá, durante esse período, ele vai ter um companheiro que além do anjo guardião, ele vai ter esse companheiro que vai estar acompanhando todo o desenvolvimento. Emmanuel nos diz que são... Deixa eu achar aqui o livro que eu peguei aqui. Tem um livro que ele fala isso no livro Religião dos Espíritos. Ele fala assim, olha,
nos primeiros, em ambos os casos, a prostração psíquica. Ele está falando aqui de um caso ele começa falando da determinado feito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais, componentes novos, complementos, no domínio das energias físicas. Então, ele vai falando aqui que nos primeiros 7 anos da tenra instrumentalização do corpo, né, fisiológica, dos encarnados, tempo em que se lhe reaviva a experiência terrestre. Então, até os 7 anos, a criança não tem pleno domínio do seu organismo, do seu corpo. Então, tudo está sendo consolidado. Isso é lindo demais, né? Então, ele diz assim: temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a restabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, aos quais, acrescidas as consequências dos fenômenos naturais, de restringimento do corpo espiritual, quer dizer, da miniaturização do perispírito, no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Então, toda essa, ele vai falar já nessa questão do esquecimento, né? Mas Emmanuel diz aqui 2.500, quantos são? 3.000 dias de sono induzido. Nesses 3.000 dias é o período dos 7 anos. Então, a gente vê aí o cuidado. Até os 7 anos, a criança não está totalmente encarnada. Por isso que até os 3 é muito comum a criança visualizar, né? A criança falar certas coisas, né? Que é a lembrança do passado, né? Então, isso é muito vasto, esse assunto. E que a Lina está dizendo aqui. Seria correto falar, Thelma, que vem, inclusive, com informações genéticas possíveis de transtornos e doenças comuns a esse espírito reencarnante? Sim. E aí a gente vê que a questão hereditária, ela funciona para o corpo, né? As questões, mas ela pode ser modificada, né? Até por vontade do reencarnante. Quer dizer, essas questões hereditárias, pai e mãe, vai atuar no organismo, mas ela pode ser modificada pelo reencarnante, né? Nesse capítulo 12, que nós citamos aqui, que são as preparações para a experiência, tem lá o caso de uma senhora que ela vai examinar o mapa dela, então ela está com um mapa perfeito, condições perfeitas em todos os âmbitos, inclusive na formação, né, como vai ser aquele corpo, é possível eles entenderem, né, como é que vai ser aquele corpo visualizado pelas pessoas. Então, ela pede a ajuda do instrutor ali para modificar o mapa, porque ela não quer reencarnar com uma beleza plena. Ela quer reencarnar de modo que ela possa ter algo diferente para que ela não venha a falir. Porque esse é o grande medo do espírito quando está para reencarnar, né? O medo de falir. E é por isso que ocorre, às vezes, os abortos espontâneos, né? A dificuldade daquele espírito em estar na hora do nascimento, acontece aquela situação, né? E são casos e casos que tem assim, né? Por medo. Então, essa senhora ela pede para que seja modificado o mapa ali. Tem um outro nome junto do mapa, que agora eu não estou me lembrando. Esse mapa onde ela visualiza como se fosse uma maquete, né, de tudo que vai ocorrer ali na sua encarnação. Então, ela pede que modifique. Então, é mais ou menos isso. E também as informações genéticas que você fala aí. Por exemplo, hoje as pessoas
querem fazer os exames que estão muito avançados, né? Exames que demonstram ali as questões fisiológicas, as questões das doenças, se vai ter, se não vai, se é perfeito, tudo isso, né? Então, quem está querendo ter um filho prima por essas qualidades, mas quem pode garantir que esse espírito não venha com um defeito congênito, né? Ou então uma situação que possa surgir no decorrer da sua infância, né? Então, são situações que a genética ela não vai ser totalmente responsável, porque o que vai comandar aí são as reencarnatórias desse espírito, né? E as necessidades que ele traz. Fala, Lúcio. Se você me permite aqui, só aproveitar essa colocação que você fez aí, né? Que está tudo dentro desse estudo, gente. Né? A gente está vendo que o Leon Denis, olha só, gente, Leon Denis já falava da questão do perispírito e da reencarnação. E tem gente que acha que o André Luiz não está de acordo com Kardec, não está de acordo com a doutrina espírita, nem nada. Ele já está colocando aqui. Né? Olha só uma coisa, gente. Desde a concepção até o nascimento, a fusão se opera lentamente. E ele coloca aquele conceito que todos nós falamos, né? Molécula por molécula. Então a pessoa vai e faz um teste genético para ver se é compatível. Como é que ele faz? Pega um pouquinho do material genético da mãe e do pai, faz uma análise. Gente, isso é físico. É o físico. É que realmente os pais levam, né? Eles passam para os filhos. Só que tem um detalhe. De novo aqui, ó. Desde a concepção até o nascimento, molécula por molécula. Então, o próprio espírito, através do perispírito, influencia aquele corpo físico. Não é à toa, eu gosto muito do professor Hernani Guimarães, né? Modelo organizador biológico, é assim que ele define o perispírito. Né? Eu gosto muito dessa definição. E tem um detalhe, gente, que é muito importante a gente lembrar. Ah, não, mas o espírito está dormindo. Ele reduzido o perispírito, e aí, nesse processo, tem o esquecimento do passado, da memória do passado. Só que as culpas, nós já estudamos isso aqui. Né? Quando nós estudamos da memória, de como é que funciona a memória, gente. Aqui no problema do ser, no destino da dor. Nós já estudamos isso. O que acontece? Determinados pontos ali, o espírito não esquece, porque está muito preso no psiquismo dele. Vamos aproveitar e colocar mais um livro nessa brincadeira aí, né, Thelma? Para lembrar como é que esse fato é muito estudado pela doutrina espírita. Jerônimo, lá no livro que é estudado aqui toda terça-feira, 21h30, né? Lá no Memórias do Suicida. Aquele que veio reencarnado, acho que é Jerônimo mesmo, né? Ele partiu com a mão agarrada no pescoço por causa do crime que ele cometeu antes de suicidar. Olha só, gente. Quanta coisa que a gente tem. Quanta coisa. Né? Que marca no perispírito, marcou, gente. Está lá na memória, pode estar na memória profunda. Vai afetar o corpo físico. Não tem como fugir disso. Né? Então, quando coloca ali nessa questão das informações genéticas, tem muita coisa. Hoje o pessoal tem muito cuidado, mas escapou, porque é uma probabilidade. Só que a ciência, a medicina, não leva em consideração o fator espiritual. Eu gosto muito também, então, né, já que eu já entrei aqui dando pitaco, gente, o nome dele me fugindo aqui, daquele médico. Ó, aí do Frei Luiz, como é que ele chama, gente? Ai, não me lembro. A Glória vai lembrar, daqui a pouco ela coloca ali. Ele colocando, né, que um dia a medicina... Ah, sim, doutor Paulo Frutuoso. Exatamente. Ele fez, eu vi o estudo dele, no futuro, a medicina, além de olhar o corpo físico, vai olhar o corpo espiritual, porque o corpo espiritual influencia diretamente. Doutor Paulo César Frutuoso, isso mesmo.
influencia, gente. É isso mesmo. Né? A Lina está colocando, eu vi que o problema intestinal é desde o nascimento. Tá certo? Às vezes, Lina, você pediu isso para o quê? Se educar. Você pensou nisso? Que a gente às vezes pensa assim, não, deve ter acontecido alguma coisa no passado, porque eu tenho esse problema. Então, gente, muitas vezes, então, igual essa moça que a Thelma citou o exemplo, que está lá no Missionários da Luz, dela pedindo, não, meu corpo está muito perfeito. Está perfeito, bota um defeito no meu corpo aqui, né? A gente assim, né, mata, nossa, vai vir uma misa ali, né? Uma mulher toda bonita, toda linda, corpo perfeito, rosto perfeito, tudo perfeito. Ela, eu não tenho condição de suportar isso. Ela pediu. Né? Então, Lina, muitas das vezes você lutei minha vida para manter a boa alimentação. Olha só, se não é um fator de disciplina para o espírito. Né? Então, a gente nota, né, de como que essas coisas são fundamentais para a gente não perder. A Glória está colocando aí sobre ler os parágrafos anteriores. Gente, esse estudo, eu falar sobre ele isso. ver 2 a 3 para trás, para a gente poder fazer, né, Thelma? Porque hoje em dia, gente, Leon Denis, para nós, a gente consegue transcender muito mais do que a gente só ler o livro. Estudar esse livro é outro padrão. É outro padrão, né? Aí já chegou e falou na aula de genética, tá vendo? E é verdade, gente. Ele está colocando aqui para nós coisas que André Luiz veio trazer depois, que alguns outros espíritos trouxeram depois, né? Que a Dona Ivone já trouxe lá no Memória Suicida, né? Então a gente nota que é um concerto que os espíritos mandam de informações para a gente aproveitar. Não é isso, gente? Tá certo, Thelma? Tá certo. Vamos continuar um pouquinho. Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né, que é do projeto Imagem, para ter uma ideia, né, dessa miniaturização que é falado lá, né, no Missionários da Luz. Né? Então, ali é um desenho que foi feito para esse trabalho, né, e que não tem problema com o YouTube, porque isso circula na internet e nós usamos isso muitas vezes já. Então, ali a gente vê, olha, o nenenzinho, né, que ele vai miniaturizando o perispírito até chegar numa condição de bebê. Só para a gente ter uma ideia, né? Então, o André Luiz vai falar aqui para nós, né, que ele compreendeu com aquela explicação, né, que o Alexandre deu para ele, que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito completo, ou seja, para aquela miniaturização ali do perispírito, o Sigismundo precisava de oferecer uma cooperação, né? Por isso ele estava ali lúcido nessa, embora já com a memória já começando a ficar turva, dificultosa, né? Surpreendido, reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Sigismundo tornava-se reduzida. Por isso que eu coloquei essa imagem para explicar isso. Né? Prosseguindo aqui, Leon Denis fala, pelo afluxo crescente dos elementos materiais e da força vital, fornecida pelos genitores, pelos pais, os movimentos vibratórios do perispírito da criança vão diminuir e restringem-se, ao mesmo tempo em que as faculdades da alma, a memória, a consciência esvai-se e aniquilam-se. É o que a gente falou ali, né? O comentário do André Luiz. Que ele vai percebendo, ele começa a compreender, né, que com a ajuda, mesmo com a ajuda do Sigismundo no processo, essa memória, né, vai diminuindo. E essa redução das vibrações fluídicas do perispírito, a sua oclusão na carne, essa redução das vibrações fluídicas do perispírito, a sua oclusão na carne, que se deve atribuir à perda da memória das vidas passadas. Então, o que ele está falando aqui? Do esquecimento do passado. Né? Então, a gente vai perdendo a memória através dessa redução. À medida que vai reduzindo,
essa ligação dessas moléculas a moléculas vai acontecendo, vai reduzindo a memória, né? Então, esse é o processo, né? E a gente colocou aqui uma outra observação que a gente vai parar aqui, porque já está na nossa hora, né? Acho que não vai dar tempo de falar sobre o outro slide. Então, ele diz, um comentário, né, que o André Luiz está ali assistindo, ele fala que a operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Então, ali, todos empenhados, né, nessa redução, os espíritos envolvidos, o espírito que está ali sob processo, e todos imantados nessa redução. Segismundo parecia cada vez menos consciente, não nos fixava com a mesma lucidez, e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Ele já estava como se fosse um processo anestésico, né? Anestesia, quando a gente toma para uma cirurgia, que vamos saindo, né, do contexto ali aos pouquinhos. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que se expressava no íntimo. Então, a gente vê aí o processo, né? Quando a gente vai entendendo como é que ocorre, né, esse processo para iniciar o momento da concepção, que ainda não houve, né? Ele está fazendo essa redução perispiritual para poder ocorrer o processo da concepção daqui a pouco, que quem tiver interessado em conhecer um pouquinho mais pode ir nesse capítulo 13, 12, 13, né? Então, aqui, vamos parar nesse aqui. Ainda temos 4 minutos, né? Vamos falar um pouquinho, então. Então, ele diz que um véu cada vez mais espesso envolve a alma e apaga-se as radiações interiores. É isso que nós mostramos ali com a experiência de André Luiz, né? Então, esse véu espesso vai envolvendo a alma nesse processo, as radiações interiores, né, vão apagando toda uma parte, né, da sua memória, e onde ele vai ter a oportunidade do recomeço. Então, todas as impressões de sua vida celeste, a vida no mundo espiritual, do seu longo processo, volvem às profundezas do inconsciente. É como se estivesse lá embaixo, né, na nossa casa mental, lá no porão. E a imersão só se realiza nas horas de exteriorização ou por ocasião da morte, quando o espírito recuperando a plenitude dos seus movimentos vibratórios, evoca o mundo adormecido das suas recordações. E a gente sabe, pelo que as obras, né, kardecianas nos explicam, né, que esse processo também não é de um momento para o outro, isso é paulatinamente, à medida que o espírito tem condição de estar absorvendo toda aquela lembrança, à medida que tem um objetivo também para ele ir tomando consciência, né, de tudo aquilo. E o exemplo disso está no próprio nosso lar, que a gente viu ali, né? O André Luiz revendo aos poucos as suas questões, mas ele ainda não envolveu o passado, né? Então, a gente vê que à medida que vai tendo necessidade. E a gente colocou aqui o esquecimento do passado, no capítulo 5. Por que ocorre o esquecimento do passado, né? Aqui ele vai falar de outra coisa, não. Então, por que ocorre? Então, a gente vai lá nesse capítulo, a gente vai ver que a necessidade do esquecimento do passado é importante para que o espírito possa evoluir, né? E o Livro dos Espíritos também nos explica, na questão 392, por que o espírito encarnado, né, não tem a lembrança do passado, porque isso iria prejudicá-lo, né? Então, Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, ele nos oferece a bênção da reencarnação.
E a gente vai ver no Evangelho, onde nós colocamos aí, no item 5, no item 11 do capítulo 5, o porquê, né, que Kardec coloca lá, que frequentemente a gente viu aí o que o Leon Denis fala, né, a gente nasce aonde? No mesmo meio onde vivemos. Estabelecemos de novo as relações com as pessoas. Então, lá no Evangelho, é explicado isso também, né? Que nós, por esse motivo de estarmos retornando ao mesmo local, a fim de reparar o mal, né, de continuar a nossa caminhada, caso tenha feito algum mal, ou mesmo as nossas reminiscências não vão estar sendo necessárias naquele contexto. E aí ele fala, se reconhecesse nelas as pessoas a quem nós odiamos, né? Por exemplo, é citado em algum momento, né? Quando uma mãe, por exemplo, está amamentando o seu filho e se tem a lembrança, né? E vice-versa, como é que iria amar esse filho, né? Então é necessário esse esquecimento do passado, justamente para nós estarmos caminhando na nossa nova etapa, né? No nosso novo contexto de existência que nós estamos tendo oportunidade. Então, meus amigos, nós vamos parar aqui. Esse slide, se não me engano, é slide 14, ou nós nem chegamos lá, Lúcio, tem que ver. Depois eu vejo. E nós vamos parar aqui e esperamos que vocês vão buscar esses pontos doutrinários que nós colocamos aqui, essas referências, me faltou a palavra, essas referências doutrinárias que nós colocamos aqui, e a gente tem que estudar, sim, buscando nas obras, buscando entender, para que nós possamos realmente estarmos solidificando esse assunto. A gente vê que o Leon Denis ele faz um apanhado, né, nesse capítulo que nos leva a buscar vários temas e subtemas, né, mas não saindo do tema reencarnação. Eu agradeço a todos que colaboraram aí com os comentários e vamos estudar, gente, porque é muito bom estudar, né? Lúcio, você quer falar mais alguma coisa? Vai. Te agradecer. Você sempre gosta de falar, então está o momento aí. O estudo foi muito bom, muito aprofundado, né? E semana que vem a gente continua, né? Já vou pegar o gancho aqui direto, porque vai ser comigo. Pode pegar as dicas aí também. Pega as dicas aqui, Aqui a gente aproveita. Gente, só para... Até o citou o exemplo aí de lembrar o passado. É só a gente lembrar, gente, da dona Ivone do Amaral Pereira, que ela falava que o pai dela não era o pai dela. Ele era o pai encarnado, mas ela lembrava do outro, né? Do Charles, né? Então, a gente vê o seguinte, é transtorno mesmo. Nós não estamos preparados, não, gente. Um outro detalhe, a Leon Denis tem uma frasezinha nesse último slide que ela colocou aí, que é a resposta para muitas daquelas pessoas que falam assim, não, Kardec falou que quando o espírito está reencarnando, ele passa por um momento de perturbação. Exato, a glória. Até não explicou isso muito bem. Só que o Leon Denis coloca um detalhezinho aí, né? Quando... Como é que é ali? Deixa eu voltar aqui. Me permita, viu lá? Só se realiza nas horas de exteriorização ou por ocasião da morte. Pelo sonho, né? No sonho a gente pode ter algumas Isso. mestras, né? Porque às vezes o pessoal assim, não, mas como é que o marido da dona Laura materializou lá no... Materializou não, né? Deu aquela comunicação naquele capítulo lindo lá do nosso... alma. Porque ele estava em espírito. E como ele estava naquele ambiente, naquela redoma preparado, foi tudo preparado para que ele pudesse falar daquela forma. Gente, aquela proteção que ele fez ali, aquela proteção, né, Lúcio, era para não prejudicar o processo encarnatório dele, porque ele já estava encarnado, para não turvar a mente dele, né? Porque já pensou se ele acorda lembrando tudo?
Criança, bebezinha ainda? Nossa, mãe. Bebezinho, 3 aninhos, né? Então ia prejudicar totalmente a reencarnação dele. E a gente viu aí que a criança nessa idade, olha só, ele tinha 3 anos. Então, dos 3 aos 7 anos é o período onde o espírito continua essa experiência no mundo espiritual com mais facilidade, né? Isso. Estamos Muito terminando, bem. viu, Maria Célia? Agora eu vou fazer a prece. Lembrando só que tem estudo 21h30 dos Os mensageiros. mensageiros. Vamos chegar em Campo de Paz. Posto do Socorro de Campo de Paz. Olha só. Vem aí. Gente, gratidão, né? Você faz a prece para Gratidão. nós? Faço, com certeza. Gratidão aos amigos espirituais. Gratidão à nossa querida Thelma, que com tanto carinho preparou o estudo para nós. Gratidão aos amigos espirituais que sempre nos amparam, sempre nos protegem em todas as nossas tarefas aqui no canal Espiritismo.net. E continue, Senhor, derramando bênçãos de luz sobre os nossos lares, bênçãos de luz sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Em teu nome, em nome de toda essa equipe espiritual que nos ampara e nos protege, em nome de Deus, nosso Pai, nós pedimos então a permissão para darmos por encerrado esse nosso primeiro estudo da nossa quinta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, muito obrigada a todos. Até daqui a pouco, até o próximo estudo. E fiquem com Deus. Um beijo no coração, um beijo, Lúcio. Fica com Deus. Tchau, tchau.